Bom dia, galera do Face, e bom dia, galera do YouTube, porque vai ser para as duas esferas que vai ser enviada o vídeo, tá? Companheiros, é o seguinte, uma vez eu vi um comentário, dizia assim: esse cara se mete em tudo, né? Esse cara fala de tudo, não falo de tudo nem me meto em tudo. Como eu já disse anteriormente, uma formação me deu a autonomia e o direito de também ter a oportunidade, certo, de fazer um certo comentário desde que esteja dentro de umas regras. É por isso que eu faço certo comentário diante de situações da sociedade, né? De uma postagem que acontece, né? Fazer comentário improcedentemente de mim, né? Eu ainda tenho a personalidade e a educação de fazer comentário dentro de uma regra de norma da educação, né? Agora vamos aí adiante do que vai se relatar. Nós estamos há mais de uma semana com um protesto da área indígena, né? Da reserva indígena, de uma reserva indígena, questionando que os direitos deles estão sendo rasgados, certo? É um direito deles fazer o questionamento. Eles estão na área, eles estão na terra, né? Eles são protetor da terra também. Agora, o que precisamos entender e nos certificar que tudo em volta de um processo, de uma situação, tem lei, né? E que toda a terra indígena, por mais habitado pelos indígenas, elas são propriedade da União. Somente a União pode tomar algumas medidas ali dentro, certo? E por isso, quando você vê uma transferência de terras de um lado para o outro, não é qualquer pessoa que está fazendo, é a União. E as terras indígenas são terras desapropriadas, muitas das vezes doadas, certo? E são direcionados àquela reserva indígena. Eles se tornam, né, com uma certa autonomia, né, mas não são donos especificamente da terra, entendeu? Para você ver que qualquer eventualidade na terra, o órgão competente, que é a FUNAI, dentro do Ministério do Meio Ambiente, faz uma intervenção. Se garimpeiros entram aleatoriamente, sem autoridade de ninguém, aquele garimpo, uma hora ou outra, vai ser desativado, né? E ali, nas terras, deram direito aos índios, diante das riquezas que as terras têm, o solo, né? Os rios, mas os índios também permaneceram ali porque eles foram identificados como um protetor da área, entendeu? Mas o título daquela área pertence à União, entendeu? Então, o Ministério do Meio Ambiente, o órgão competente federal, que é a FUNAI, eles são os órgãos que dão toda uma atenção de uma situação da natureza das reservas indígenas. Agora, não é aconselhável, né, que os índios façam protestos criando um ato de vandalismo. Não pode, entendeu? Tá certo que tratamos de uma outra cultura, entendeu? Uma outra cultura, mas ali os seus líderes deveriam chegar aos órgãos competentes, tentar negociar uma melhora, entendeu? Diante da situação, porque todo esse protesto causa vários danos sociais, causa danos físicos, né, ao próximo, né? Causa danos patrimoniais, causa danos de uma natureza que muitas das vezes fica insustentável. Aí acontece o embate, entendeu? Se você vê muito bem que o artigo 20, o artigo 231, o artigo 775 de 96, que trata das reservas indígenas, coloca muito bem claro que ali os índios têm uma certa autonomia, né? E que com isso eles precisam do apoio dos órgãos competentes, que é a FUNAI, que é o Ministério do Meio Ambiente. Mas o que se observou também é que eles estão estressados por causa da mudança
do ministério que aconteceu agora, porque eles colocam também que o ministério, a pessoa que vai assumir o ministério é dono de terras, principalmente de uma das terras indígenas, né, que ao qual essa reserva indígena está dentro, né? Então isso está causando um mal-estar diante das esferas, entendeu? Tanto das esferas da área indígena quanto das esferas, né, dos órgãos competentes, né? E por isso os índios travaram um protesto. Mas precisa do entendimento, precisa de uma relação, de um diálogo, para que esse mal-estar seja estancado, para que isso não venha a causar danos mais graves contra, né, as partes, entendeu? Então, por isso, o meu vídeo está aqui colocando um questionamento, fazendo um comentário, não fazendo assim, eu digo assim, uma agressão contra a situação, não, é que tudo tem lei, entendeu? E às vezes você diz, porque o índio faz isso, não é que o índio faz isso, o índio tem direitos, né? Assim como tem deveres, como todos nós, tá? E assim por diante, o índio também, ele precisa ser orientado que ele também, ele permanece no local, mas aquele local pertence à União, e que se ele não for orientado, todas as vezes ele vai criar dano, não é dano, ele vai criar protesto, porque ele entende que aquilo ali é dele, né? Eles têm uma posse de ocupação, ele não tem um título de posse da área, entendeu? São coisas totalmente diferentes, certo? Então, por isso, antes de fazer alguma coisa, tentar olhar a Constituição Federal, tentar olhar as reformas que já foram criadas sobre o meio ambiente, entendeu? Sobre os trâmites que se tem de posse das reservas indígenas, para poder o negócio sair dentro de umas regras, para que não venha causar um mal-estar grave diante da relação, ou um protesto que se estampa diante da sociedade. Mais uma vez, um bom dia a todos.